A gente vai falar hoje sobre dinheiro, money, grana. Eu tenho certeza que, ou pelo menos, que vocês têm algum interesse em dinheiro, né, na parte financeira. E eu dividi essa aula aqui em dois pontos: gestão financeira pessoal e gestão financeira da empresa. Vamos falar aqui sobre gestão financeira pessoal. E esse é um dos primeiros conceitos que está no livro e que eu apliquei para mim logo a partir do momento que eu comecei a trabalhar, que é pague-se primeiro. O dinheiro caiu na sua conta, do seu salário, de alguma coisa, pague-se primeiro. Tire pelo menos 10% e coloque já de lado. Nossa, Luciano, mas se eu tirar 10%, eu não consigo viver, não consigo pagar minhas contas. É porque você está ganhando, você está gastando mais com aquele que você devia gastar. Essa é a primeira conclusão que você precisa chegar. Tá? Se você não consegue nem poupar 10%, é porque você está gastando mais do que aquilo que você deveria gastar. Mas você deve pensar, pô, Luciano, mas já é tão apertado para mim, então é sinal que você tem que ganhar mais. Tá? Mas se o que você ganha não permite nem hoje você poupar 10%, é um sinal de alerta. Luciano, é um problemão? É sinal que eu sou incompetente financeiramente? Não é. Tá? Não é. Mas é um sinal de alerta. Okay? Que você precisa mudar alguma coisa aí. E quando eu li o livro, e eu recebia nessa época, eu recebia 600 euros por mês, eu dava aula de tênis. E, gente, não faz tanto tempo assim não, tá? Então a gente tá falando de que 15 anos, tá? 15 anos. Então a primeira coisa que eu fiz, eu lembro, eu tava procurando até aqui no banco, mas eu não achei um print para mostrar para vocês. Eu fui no BPI, que eu recebia, né? E eu achava muito chique em banco, né? Porque eu achava, nossa, banco é coisa de gente grande ali. Eu tava com 18 anos, eu ia em banco. Achava um negócio de gente grande, eu ia lá. E assim, eu quero abrir minha conta poupança. Eu pensei que era o rei lá do negócio, né? Aí, quanto você quer colocar por mês? 50 euros. O cara olhou para mim com uma cara de decepção. E ali, os meus 50 euros. Ele disse, quando? Cara, dia 5 tira da minha conta. Eu não quero nem se eu colocar, tira da minha conta. E ele foi tirando, todos os meses tirava lá os meus 50 euros, e eu ganhava 600, né? E aí, por que que isso foi útil para mim? Eu fui criando a minha reserva de emergência, porque houve momentos em que o meu trabalho profissional não ia tão bem, e ao invés de eu precisar voltar para um trabalho tradicional, eu usei essa reserva que eu fazia para me manter no jogo. Então, às vezes, essa reserva que você vai fazendo, ela não é para você gastar, não é para você tirar férias. Às vezes, é para te manter no jogo. Ou para você comprar alguma coisa que é extremamente importante, na qual você teria que pedir um empréstimo e pagar juros, e você tem esse valor ali de lado. Tá? Então, ele é um dinheiro que te permite ter ele para jogar a seu favor. E viva com os restantes 90%. Luciano, quando é que eu devo parar de fazer esses 10%? Para sempre, galera. Para sempre. Para sempre. Não tem fim disso. Tá? E outro princípio muito importante, esses 10%, você só está minimamente confortável quando eles representarem de 6 a 12 meses da sua reserva de emergência. Tá? Sua reserva de emergência é o que você precisa viver por mês. Então, se eu preciso de X, eu tenho que multiplicar isso por 6 ou por 12. Luciano, isso está me deixando, talvez isso possa deixar algumas pessoas agoniadas, porque nesse momento não conseguem poupar, etc. Turma, eu não estou dizendo que o que vocês estão fazendo até aqui é errado, talvez vocês não tinham consciência disso. Mas o ponto é, vocês precisam se preparar psicologicamente para trabalharem neste sentido. E por que que eu alerto sobre isso? Porque eu às vezes falo com alguns alunos, e eu sinto que alguns alunos que eles ganham o suficiente para ficarem ali no limite. Então, às vezes, o pessoal vai atrás de clientes com vista a ganhar o dinheiro para pagar os custos de vida. E, galera, é importante ganhar mais do que os nossos custos. Tá? Esse é um ponto importante. E se você tiver isso na cabeça, vocês vão prospectar mais, vão fechar mais, vão se pressionar mais. Isso é bom. Tá? Isso é bom. Ok? Outro princípio muito importante que eu sempre tentei manter, e eu sei que os preços de imóveis em Portugal estão muito caros e que não é possível para muita gente chegar nesse ponto aqui, mas é algo que eu tento sempre manter para mim, que é o meu imóvel não custar mais do que 30% daquilo que eu ganho. Outro ponto muito importante, eu vejo que isso é muito forte socialmente, que é a questão do carro. Galera, a questão do carro, obviamente eu sei que quem tem filho, por exemplo, o carro é extremamente importante, tá?
Mas o carro é um negócio que consome despesa para você o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não tenho um carro onde eu moro, há 7 anos. Tá? É porque eu não posso? Não, eu posso ter um carro. Tenho condições de ter um carro. Mas eu não vejo sentido financeiramente, porque eu faço, sei lá, menos 10 mil quilômetros por ano. Então é algo que eu abdico de ter. Aí, Luciano, mas no meu caso não dá, porque eu tenho que fazer isso e aquilo. Ok, não estou falando de casos em que não dá. Estou falando de casos em que dá. De considerar a questão do carro. Ou, às vezes, às vezes tem muita questão do ego social, de ter um bom carro, e sinal que eu estou indo bem na vida, etc. Eu tenho zero apego a isso. Tá? Então, muito cuidado com essas armadilhas sociais que às vezes nos fazem gastar mais do que aquilo que a gente deveria estar gastando. Tá? Outro princípio muito importante de finanças pessoais, turma, o que vai enriquecer vocês é o trabalho, ponto. Tá? O que vai enriquecer vocês é o trabalho. Algumas pessoas estavam perguntando aqui sobre investimento. Turma, investimento só faz sentido quando você já tem realmente muita grana. Tá? E há pouco eu fui lá levar uns livros no correio, que a minha mãe não conseguia levar, eu fui lá e levei. Eu estava vendo lá que o CTT, os Correios de Portugal, agora tem uns planos, né, de tesouro, etc., paga 3,5% ao ano. E o cara dos Correios estava todo entusiasmado, me vendendo um negócio de 3,5% ao ano. Assim, cara, isso perde para a inflação. Não é minimamente interessante. E ele assim, mas nós fizemos um cálculo de 10 mil, gera 12 mil ao fim de não sei. Cara, mas se você fizer os cálculos da inflação, você está perdendo dinheiro. Então, assim, investimento só faz sentido quando você já tem realmente muita grana. Tá? Eu vou falar, então, assim, esqueçam essa ideia de que eu vou ganhar dinheiro para depois ganhar na bolsa e com a bolsa eu vou multiplicar. Galera, você tem que ter muito dinheiro para ganhar na bolsa, para ser minimamente decente. Se você tiver 10 mil euros e você conseguir a façanha de rentabilizar 10% ao ano, que não é fácil, você vai ter ganho 1.000 euros a mais. 100 euros por mês, praticamente. Então, não é isso que vai te enriquecer, entendeu? O que vai te enriquecer é o seu trabalho. Depois que você ganha muito dinheiro, é que os investimentos vão trazer algum sentido para você, tá? Mas só fazer investimento, esse é um princípio muito importante, turma. Só pensar em investimentos depois de reserva de emergência. Tá? Antes disso, não faz o mínimo sentido, ok? Então, Luciano, se você acha que investir em ações ou alguma coisa não faz sentido com pouco dinheiro, onde é que eu devo investir? Se você tem pouca grana, melhor investimento. Conhecimento. É o melhor investimento que você pode fazer, mas conhecimento que seja aplicável para você multiplicar. Estamos falando aqui de dinheiro. Luciano, mas eu gosto de comprar conhecimento em outras áreas porque me faz bem. Tudo bem, mas eu estou falando do ponto de vista de multiplicar o seu investimento. Tá? Então, partindo desse ponto de vista, você precisa pegar nos seus investimentos iniciais e render em cursos, em livros, o que for. Isso é o que vai te render os melhores resultados. Tá? Eu lembro quando eu estava no Natal, eu pedia para minha avó, você quer roupa? Não, vó, eu quero livro. Tá aqui a lista dos 10 livros que eu quero. Tá? Escolhe um. Porque eu sabia que ali aquilo iria me render alguma coisa. E roupa, naquele momento, não. Tá? Muito cuidado com o ego. Eu volto a reforçar isso, essa questão do ego. É muito importante ter muito cuidado com isso. Outra coisa, turma, os bancos, eles não querem o seu bem. Tá? Entendam isso. Mas o banco me apresentou uma baita proposta porque ele vai ganhar mais que você. Eu recebi uma ligação, tem um cartão de crédito XYZ. Ele vai ganhar mais que você. Né? Então, assim, ele só tem interesse em você se você realmente tem alguma coisa a dar para eles. Tá? Então, muito cuidado com essa história de que surgiu uma oportunidade, não sei do que. Muito cuidado. Tá? E outro princípio muito importante, quando você tem dinheiro, os juros jogam a seu favor. Quando você não tem, eles jogam contra você. Então, ter grana, você consegue ganhar dinheiro com outras coisas. Se você não tem, você está pagando para isso.